Ô Poli, a gente volta. Olha aqui a gente novamente. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de matemática de hoje, etapa 4. O que está sendo trabalhado, professor? O perímetro das principais figuras planas. Como eu acredito, professor, que vocês já tenham compreendido a ideia do cálculo do perímetro como sendo a soma de todos os lados. Quando eu faço referência a um polígono, professor, no caso da circunferência, eu tenho uma fórmula específica para calcular o comprimento. Você já aprendeu? 2 vezes π vezes o raio. No caso do perímetro, eu só uso fórmula para a circunferência. Para calcularmos o comprimento de uma circunferência, eu calculo da seguinte forma. Pega na fórmula 2 vezes π vezes o raio. Quanto é que vale o π mesmo? Professor, o π, eu acho que eu lembrei aqui, vale 3,14. Terminei medida de perímetro, professor. O que vem logo em seguida? Vou começar com a parte introdutória. As aulas que se seguem, a gente vai fazer um aprofundamento maior em questões mais elaboradas relacionadas ao estudo da área. E a gente vai fazer um misto, professor. Vai haver situações, problemas, que eu necessito do perímetro para achar a área ou necessito da área para achar o perímetro. A gente vai fazer um misto de tudo um pouco, professor. Então, o que é área, professor? Como que eu faço para estar achando a área? Eu já coloquei bem no comecinho da aula, vem cá, vou recordar para vocês, perímetro como uma afirmação bem clara para vocês, como sendo apenas, professor, o somatório de todas as medidas dos lados. Já quando eu peço, eu quero a área, eu quero o tamanho da figura, professor, eu tenho que ver que figura é, que polígono é, e eu tenho que aprender a fórmula específica de cada uma dessas figuras. Deixa eu ver aqui, ó. Atrás, Gabriel já está visualizando o hexágono. Deixa eu olhar aqui. Tem um hexágono. Tem vários, Gabriel. Aqui a plotagem que foi feita aqui, o plano de fundo aqui do canal Educação do Estúdio, está cheio de hexágonos. É isso mesmo. Tem hexágonos, tem retângulos. Retângulos? Ah, tem também. Tem retângulos, é verdade. Tem um gráfico ali. Tem até poliedros, Gabriel. Tá muito massa a plotagem aqui. Prof, como que eu faço para calcular? A área é a parte de dentro, é o recheio? É como se você imaginasse o seguinte. Você está vendo o retângulo aí? Professor, isso é como se fosse um campo de futebol. E eu vou preencher todo este campo de futebol com grama, professor. Qual é a área coberta pela grama? Professor, para nós acharmos a área de um retângulo, eu tenho que utilizar esta fórmula que está de azul aí. A área de um retângulo é igual ao produto da sua base pela sua altura. Resume, professor, a área de um retângulo é só você pegar o seu comprimento, que é a base, e multiplicar com a sua altura, que corresponde à largura desse retângulo. Então, a área de um retângulo é sempre base vezes altura. Anotou? Professor, anotei. Coloca um exemplo de aplicação da fórmula. A gente insiste, já coloca para vocês, que não é um conteúdo difícil, mas ele necessita, por parte de vocês, uma atenção quanto ao aprendizado dessas relações. E quando eu digo que vocês têm que aprender, é porque realmente vocês vão precisar dessas relações até vocês chegarem no vestibular. E posso ir além, professor, porque após o vestibular, professor, após o curso superior, após você estar formado, dependendo da sua área, possivelmente você, ou um ou mais alunos, venham a tentar um concurso público, professor. E esses concursos públicos, nas provas dos concursos públicos, para todas as áreas, cai, professor, até na minha palavra, para todas as áreas cai área. Cai perímetro. Então, ele pergunta para mim aqui, ó, quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para revestir, cobrir completamente uma sala que mede 10 metros de comprimento por 9 de largura. Professor, está aqui a sala. Sala retangular, professor. Ele disse que a sala tem 10 metros de comprimento por 9 metros de largura. O que é que eu quero de vocês? Que vocês não confundam perímetro com área. Se eu perguntasse para vocês, professor, eu quero o perímetro desta sala. Professor, o perímetro, o senhor ia somar
todos os lados. O perímetro ia ser 10, mais 10 lá de cima, mais 9, mais 9. Só que agora o senhor não quer o contorno. O senhor está querendo, professor, área. Área, professor, é o tamanho da região interna. Essa parte que eu estou dando destaque de amarelo. Não é a linha que contorna, professor. Então, se eu quero a área agora, professor, eu só consigo calculá-la se eu aprender a fórmula, professor. Nós aprendemos, pelo menos acabei de mostrar para vocês, que a área, professor, de um retângulo, professor, é só o senhor pegar a base desse retângulo e multiplicar pela altura. Logo, a área desse retângulo que você está visualizando aí é a base dele, que é 10, vezes a altura, que é 9. Eu acho até mais simples até do que o próprio perímetro. O trabalho mesmo é eu aprender essas relações. Quanto é que dá 10 vezes 9? Professor, a área que nós queremos revestir, professor, dessa sala, vai dar exatamente 90. Agora eu quero que vocês se atenham a um detalhe. 10 vezes 9 dá 90. 90 o quê? Em que unidade, professor? Olha, o comprimento, professor, estava em metros, a largura estava em metros, professor. Então, a lógica aqui, professor, é que o resultado sai em metros. Só que vai sair, professor, em metros elevado a 2, em metros quadrados, professor. Por quê? Porque nós estamos trabalhando agora com medida de superfície, com área, professor. Você entendeu? Professor, foi tranquilo. Me dá outra fórmula. Já aprendeu a área de um retângulo, professor? Aprenda a fórmula. É base vezes altura. Já aprendeu, com certeza. Olha a outra figura, professor. Este aqui aparece sempre nas avaliações. Estou falando do quadrado. O quadrado é aquele polígono de 4 lados que tem exatamente 4 lados iguais, professor. Tem exatamente 4 lados iguais. E como é que eu faço, professor, para achar a área de um quadrado? Gente, é muito parecido com um retângulo. Também é base vezes altura. É a base vezes a altura, professor. Professor, mas ali do lado tem assim, lado ao quadrado. Se eu não disse que é base vezes a altura, disse, está certíssimo. Por quê? No quadrado, a base e a altura têm a mesma dimensão, tem a mesma medida, professor. Então, se o senhor fosse calcular a área de um quadrado, professor, fazendo a base vezes a altura, ia ser lado vezes lado, gente. Eu posso fazer assim também. Lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado. Entenderam? Ah, professor, eu acho que sim. De novo, não vão confundir, professor, perímetro com área. Então, para nós acharmos a área de um quadrado, é só pegar o lado e elevar a 2. Fechou? Professor, então, peraí, me dá um exemplo. Quantas cerâmicas quadradas de lado 25 centímetros devem ser compradas para revestir uma parede que tem 50 metros quadrados de área? Professor, que parede, professor? Deve ser um galpão. Deve ser um galpão, professor. 50 metros quadrados de área é muito metro, é maior do que muito apartamento aí, professor. Vamos ver aqui. Professor, o que ele está perguntando para a gente? Ele disse para a gente que nós temos aqui cerâmicas quadradas. Tem aqui uma cerâmicazinha quadrada, gente, ó. Está aqui uma cerâmicazinha. Essa cerâmica, ele disse que tem 25 centímetros de lado. 25 centímetros. Aí ele quer saber quantas dessas cerâmicas serão necessárias, professor, para cobrir uma parede, professor, que tem área total de 50 metros quadrados, professor. Ou seja, ele quer saber quantas dessas cerâmicas, professor. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Professor, como é que eu faço para saber quantas cerâmicas cabem ou eu preciso para cobrir uma determinada região? Esse mesmo cálculo aqui você faz quando você quer saber ou quando você quer ter uma ideia quantas caixas de cerâmica você deve comprar, tipo, para botar no piso da tua sala, da tua cozinha. Você vai fazer uma reforma, aí você quer ter uma noção de quanto que você vai gastar. Você foi na casa de construção lá e você viu lá o piso,
que você escolheu lá, professor, e normalmente quando você chega lá na loja, a primeira coisa que o vendedor vai perguntar para você é qual é o tamanho da área que você vai cobrir. Você quer quanto? A pergunta que ele vai fazer, você quer quantos metros quadrados? Ah, professor, essa daí eu teria que comprar 50 metros quadrados de cerâmica. E a cerâmica lá, professor, uma delas tem 25 centímetros de lado. Parece uma pastilha, professor, é pequenininho. Professor, eu observei duas coisas aí, professor. Primeira, o lado da cerâmica, professor, está em centímetros. A área do terreno, professor, está em metros, professor. Está em metros quadrados. Professor, ou os dois ficam em metro ou os dois ficam em centímetros. Então, a ideia aqui é a gente transformar, professor. Esse lado que é 25 centímetros, professor, transformado para metro, professor, é a mesma coisa que 0,25 metros, professor. Aqui o outro do mesmo jeito. 0,25 metros. Deixa eu ver se eu coloquei espaço, sim. Como é que a gente faz para calcular a área de um quadrado? Professor, a área de qualquer quadrado, estou calculando a área de uma cerâmicazinha, tá bom? A área de uma cerâmicazinha dessa, professor, é o lado ao quadrado, ou seja, 0,25 ao quadrado. Agora é contigo, pega uma folha de rascunho e vai fazer a conta aí para achar o valor da área de uma cerâmica, professor. Para nós acharmos a área de uma cerâmica, professor, 25, 0,25 vezes 0,25 vai dar 0,625 metros quadrados. Isso aqui, professor, é a área de uma, professor, uma cerâmica. Uma cerâmica tem área de 0, tem um zero a mais, Gabriel? Eu para mim que deu só 0,625. Deixa eu fazer aqui. Ponto 25 vezes ponto 25, deixa eu ver aqui. Ponto 25 vezes... É isso mesmo, Gabriel. Muito bem. 0,0625. Fui fazer de cabeça. 0,0625 metros quadrados, professor. 0,0, porque eu fiz de cabeça, fui fazendo de cabeça aqui. Professor, o que que a gente faz aqui? Eu tenho aquela área lá, professor, que é de 50 metros quadrados. Professor, essa cerâmicazinha é pequena, não é? Para a gente achar, professor, o número de cerâmicas... É só você, professor, pegar a área total e dividir, professor, pela área da... Professor, então vai ficar, área total era os 50 metros quadrados, dividido pelo 0,0625, vai dar para a gente o total de cerâmica. Por quê, professor? Eu posso fazer regra de 3, para quem gosta de regra de 3. Uma cerâmica cobre 0,0625 metros quadrados. Quantas cerâmicas cobrem 50 metros quadrados? Professor, se o senhor dividir lá, se eu tinha que igualar as casas decimais, o professor vai dar um montão de cerâmica, professor. 50. Se o senhor fizer a divisão, vai fazendo aí. Professor, sabe quantas cerâmicas vão dar, professor? Vão dar exatamente 8, certinho, professor, 800 cerâmicas, professor. Para o senhor cobrir essa parede, professor. Para o senhor cobrir a parede que tem 50 metros quadrados, professor, o senhor vai precisar de 800 cerâmicas, cada uma delas com 25 centímetros de lado. Perguntem. Se tiverem ficado na dúvida, é só vocês perguntarem. Professor, então, toda vez que ele pedir, olha, eu quero saber quantas cerâmicas, quantos azulejos, quantos pisos eu preciso comprar para cobrir aquela área.
Você pega a área total que você quer cobrir e divide pela área de uma cerâmica, de um azulejo, de um piso, de um ladrilho, e aí vai. Você entendeu? Certeza? Vamos para mais, professor, então. O senhor já colocou duas fórmulas para mim aprender. Área do retângulo, vê se você já aprendeu aí, professor. Só lembrando. Área de um retângulo, professor, o senhor acabou de colocar para mim que é base vezes altura. Área de um quadrado, professor. O senhor disse que é só pegar o lado do cara e elevar a 2. Ó, já tem duas formulazinhas que eu apresentei para vocês e coloquei exemplos de suas aplicações. Vai lembrando aí, professor. Já foram duas. Professor, olha outra figura plana que você vai ter que aprender. Professor, paralelogramo. Entenda que você tem que aprender os nomes também, viu, gente? Por quê? Nem sempre ele vai dar o desenho da figura para você. Pode ser que ele dê só o nome, eu só tenha a pergunta, eu só tenho o contexto. Vou já colocar questões assim para vocês, onde eu não tenho a figura. O paralelogramo, professor, ele é o parente próximo do retângulo. É o retângulo assim cansado, como diz meu amigo Gabriel aqui. Diz que é o retângulo, acabei de falar, é o retângulo assim um pouco deitado, professor. A forma que você tem para calcular a área de um paralelogramo é igual, é a mesma fórmula que eu tenho para calcular a área de um retângulo. Você vai pegar essa medida, que é a base dele, e vai multiplicar por essa medida, que é a sua altura. Ou seja, a altura é o segmento, professor, que eu tenho entre as duas faces, ou melhor, faces é poliedro, entre os dois lados paralelos lá, tá bom? Só eu gosto de fazer um comentário com vocês. Esse lado aqui, ó, que eu estou dando destaque com a caneta preta, ó, isso aqui, ó, não é altura. Isso aqui não é altura. A altura é esse segmento aqui, tá bom? A altura é esse segmento, não essas laterais. Então, para a gente achar a área de um paralelogramo, é só pegar a sua base e multiplicar pela sua altura. Exemplo, calcule a área do paralelogramo abaixo. Vê se tu já percebeu. Professor, peraí. Se eu sei a fórmula, professor, acabou. Área de um paralelogramo, o senhor acabou de apresentar para mim. Eu sei que alguns ainda não memorizaram. Vão memorizar devagarzinho, cada um no seu tempo, professor. Está aqui, ó. Área de um paralelogramo, professor, é sempre a base do cara vezes a altura. Então, a área, quem é a base desse paralelogramo? 40. Vezes, quem é a altura desse paralelogramo? 4. Sério, professor, que é só isso? Não é fácil, gente. Eu acredito que a dificuldade da grande maioria em áreas é aprender as fórmulas. Perímetro de boa, como eu não preciso de fórmula, professor, perímetro é só somar todos os lados. Professor, mas as fórmulas aqui são fáceis, não são difíceis não. Então, a área deste paralelogramo é só você multiplicar 40 vezes 4, 160 centímetros, ó, elevado a 2. 160 centímetros quadrados. Vocês entenderam? Certeza. Posso passar para outro polígono? Já foram quantos? 3, professor. O senhor já mostrou a fórmula da área do retângulo, vai contando, vai anotando. O senhor mostrou a fórmula da área do quadrado, o senhor mostrou a fórmula da área agora do paralelogramo. Tem mais, professor? Tem. Olha esse outro cara aqui. Esse aqui os alunos dizem para mim que é mais difícil de aprender, que a fórmula é grande. O trapézio, professor, olha para a figura primeiro, professor. Olha as características que tem um trapézio. Professor. A área do trapézio, professor, é só nós somarmos a base maior, que é essa distância aqui, professor. Essa distância aqui é a tua base maior. Essa distância aqui, professor, é a tua base menor. E, professor, a distância entre essas duas bases é a tua altura, professor. Então, a área de um trapézio é você pegar o valor da base maior,
somar com o valor da base menor, multiplicar essa soma com a altura e o resultado de toda esta conta dividido por 2. Você achou? Não, não é difícil, Gabriel. Mas as outras são mais fáceis, Gabriel. A outra só é base vezes a altura. Eu falo para quem está vendo a primeira vez uma fórmula como essa, Gabriel, é um pouquinho, professor, assustador. Ó, tem assim, base maior, mais base menor. E quando você está aprendendo, quando você é a primeira vez que você está vendo o assunto, que o professor começa a botar esse monte de letra, na hora que é assim, professor, o senhor botou essas letras aí para quê, professor? Para complicar a minha vida? Não, gente. Cada letrinha dessa na matemática, é só você entender que ela vai representar para você algum tipo de número, de alguma situação, de alguma medida, de alguma dimensão. Então, aquele Bzão, você já está associando lá, professor, é aquela medida lá de baixo, grande, é a base maior, professor, lá de cima é o Bzinho, o H é a altura dividido por 2. Me dá um exemplo? Agora. Se eu pedir para você calcular aí, professor, para mim, a área, eu quero que você calcule para mim, a área de um trapézio que tem lados paralelos iguais a 20 e 30 e a altura 15. Professor, eu preciso desenhar? Não, obrigação de desenhar não. Mas quando a gente desenha o trapézio, professor, fica mais fácil da gente entender. Aqui ele quer que você calcule a área de um trapézio. Professor, mas eu não sei desenhar. Não preciso, ó. Eu tracei aqui, ó. Aí puxo para cá, puxo para cá. Aí, professor, desenhei aqui um trapézio. Tá bonitinho. Meu trapézio, professor. As dimensões, professor, das bases, professor, os lados paralelos é 20 e 30. Pela lógica, professor, aqui vai ser o 20 centímetros, aqui vai ser o 30 centímetros, e ele diz que a distância aqui entre as bases, né, a gente aprendeu que essa distância é a nossa altura, que é... Então, não vai ter letra aqui, professor. Eu só tenho que entender que aquele 30 é o Bzão. Eu tenho que entender que aquele 20 é o Bzinho, e aquele 15 é o H. Esqueceu de dividir por 2, não? Deixa eu ver ali. Espera aí, Gabriel, 25 vezes 15? Como assim 25 vezes 15? Entendi. É porque você já dividiu 50 por 2. Agora sim. Professor, como é que calcula a fórmula? Eu acho que alguns ainda não aprenderam. Área de um trapézio, professor. Como é que calcula? O senhor pega a base maior, soma com a base menor, multiplica esta soma com a altura e tudo é dividido por 2. Então, como é que vai ficar? A área desse trapézio, vou abrir o parênteses, é a base maior, que é 30, somado com a base menor, que é 20, multiplicado com a altura, que é 15, e o resultado de tudo dividido por 2. Você achou muito difícil? Quando eu digo que se você achou muito difícil, eu não estou perguntando se você já aprendeu as fórmulas, não. Porque fórmula, cada um no seu tempo, tá bom? Tem uns que aprendem mais rápido, tem uns que demoram mais. Mas eu quero que você entenda o processo em si. Você entendeu que se você souber da fórmula, você vai olhar para a figura, você vai ver quem é o Bzão, você vai ver quem é o Bzinho, você vai ver quem é a altura, substitui na fórmula e realiza as operações. Que operações, professor? Vai ser área é igual 30 mais 20, professor, vai dar 50 vezes 15 e o resultado desta conta dividido por 2. Aqui é que eu quero fazer um comentário com vocês. Sabe qual que é o comentário? Eu posso fazer 50, multiplicar com 15 e o resultado dividir por 2, ou eu posso tentar fazer uma pequena simplificação. Como assim, professor? Eu tenho que dividir por 2 e eu posso fazer essa divisão por 2 antes de eu multiplicar o 50 com 15. Eu posso tentar verificar a possibilidade de simplificar o 50 com o 2 ou o 15 com o 2. Será que algum deles dá para dividir por 2, para diminuir um pouquinho a minha conta? Professor, o 50 dá para dividir com 2. Então, nós vamos simplificá-los. 50 dividido com 2 vai sobrar aqui 25. O senhor já fez a divisão do 50 com 2. Então, agora multiplica quem sobrou após a simplificação. Quem sobrou, professor? Sobrou 25, sobrou o 15. Quanto que dá? 25 vezes 15. Deixa eu fazer aqui.
Deu quanto, Gabriel, o seu aí? 375, deixa eu conferir aqui. 25 vezes 15, 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com o 2 que subiu, 12. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5, 7, 3. Certíssimo, Gabriel. Parabéns. 375 é a área desse trapézio. Mas é 375 o quê? Em que unidade, professor? 375, se os valores lá das bases estavam em centímetros, aqui é centímetro. Só que nós estamos calculando a área. A área, professor, tem o 2zinho, professor. É medida de superfície, ela vai estar elevada a 2, ela vai estar elevada ao quadrado. Certinho? Prof, já foram quantas fórmulas? Vai lembrando. Área do retângulo, área do quadrado, área do paralelogramo, área do losango, área do trapézio. Já foram 5 fórmulas. Se anotou as 5? Área do retângulo, quadrado, paralelogramo, losango e trapézio. Já foram 5 fórmulas apresentadas, já foram 5 questões exemplos, uma para cada uma dessas figuras planas. A última agora foi a área do nosso trapézio. Está lá, professor, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Você tem que aprender para mim, tá bom? Olha aí, professor. Eu já tinha colocado losango. Ah, não, professor, o senhor falou de losango em perímetro, então só foram 4, 5 agora. 5 agora. Eu estava lembrando que eu tinha visto um losango, que a gente falou de pipa, não foi? Foi, Gabriel. Só que foi numa questão de perímetro. A gente ainda não tinha demonstrado a área de um losango. O professor, losango, ele tem todos os lados iguais, não é? Isso. Mas para nós acharmos, gente, a sua área, eu preciso que você identifique as suas diagonais, ou seja, essa distância, professor, aqui, ó. Tá vendo essa distância? É a minha diagonal maior, professor. É a maior diagonal que este losango pode ter. Essa outra distância aqui, professor, que eu estou dando destaque com a corzinha preta, essa distância aqui, ó, também, professor, é uma diagonal, professor. É a nossa diagonal menor. Então, professor, para nós calcularmos a área de um losango, eu preciso das suas diagonais. Como é que a gente vai fazer isso? Pega a diagonal maior, multiplica com a diagonal menor, professor, e o resultado deste produto, o senhor divide por 2. Vou botar aqui, professor. A área de um losango é igual ao produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Completei aqui que veio faltando. Dividido por 2. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Quer ver como é fácil? Quer ver como é fácil? Exemplo, professor. Calcule a área de um losango, sabendo que a sua diagonal maior mede 20 e que sua diagonal menor mede 30. Eu acho que é o contrário, professor. Acho que foi o contrário. A diagonal maior mede 30. Vou trocar aqui então, professor. Deixa eu trocar aqui. Só para ficar bonitinho aqui, senão vai ficar estranho. Um é 20 e a outra é 30, professor. A diagonal maior mede 30, professor. E a diagonal menor mede 20. Ficou bonitinho. 30 e 20, professor. Agora está certinho. Professor, para trabalhar, professor, com o losango, eu preciso saber somente da fórmula, professor. Até porque tem gente que diz que é super difícil desenhar o losango. Ó, se você souber desenhar, sem problemas, tá? Que eu vou desenhar aqui um losango para você estar acompanhando comigo aqui, ó. Professor, tá aqui o losango.
Dá para você perceber as diagonais. Professor, essa diagonal aqui, ó, essa aqui é a maior, professor. Ele disse que essa distânciazinha aqui, ó, na questão, lógico, se você já sabe que é a diagonal maior, não vai precisar você desenhar, professor. A diagonal maior aqui, ele disse que vale 30 centímetros, professor. A diagonal maior vale 30 centímetros. Aí tem a diagonal menor aqui, professor, ó. Que é essa distância aqui, ó. A diagonal menor vale 20 centímetros, professor. Tá aí. Professor, ó, eu aprendi a fórmula. A área de um losango, professor, é o Dzão vezes o Dzinho dividido por 2. A área de um losango, o Dzão é 30, o Dzinho é 20, dividido por 2. Novamente, quando eu tenho fórmulas, gente, que são divididos por 2, são, Gabriel, bem percebido, são 4 triângulos retângulos. São 4 triângulos retângulos. Dava para calcular a área de um triângulo retângulo e dividir, professor, e multiplicar por 4. Poderia ser feito assim. Agora a gente estava voltando ali, é dividido por 2, professor, a conta lá. Eu posso fazer 30 vezes 20, professor, vai dar 600, para depois dividir por 2. Ou eu posso tentar simplificar antes, ou 30 com 2 ou 20 com 2, o que você quiser. Professor, simplifica ali, sabe qual? O 20 com 2. O professor pode fazer a simplificação com os dois números? Só com um. Aqui, professor, 20 e o 2 dá para simplificar por 2. Quer dizer que dá para dividir o 20 por 2 e o 2 por 2. Professor, 20 dividido por 2 sobra 1. Desculpa, 2 dividido por 2 sobra 1, 20 dividido por 2 sobra 10. Está simplificado já, professor. O senhor vai lá, multiplica quem sobrou, professor. O senhor vai multiplicar o 30. Lembrando, se você não quiser fazer a simplificação que eu estou realizando aqui, você fazia 30 vezes o 20, ia dar 600. 600 dividido por 2 ia dar 300 centímetros quadrados, professor. A simplificação é um hábito, é uma cultura que eu quero que vocês venham a adquirir. Da EJA 4 para a EJA 5, da EJA 5 para a EJA 6, da EJA 6 para a EJA 7. Por quê? Quando eu estou lá no ensino médio, com o pessoal da EJA 7, da etapa 7, eu digo, vamos fazer a simplificação. Os alunos, professor, é ruim, não gosto de simplificar. Foi a cultura, que não se teve o treino da simplificação. Mas depois que se analisa direitinho, percebe-se que a simplificação é um fator determinante para resolver avaliações. Por quê? Faz com que a gente economize tempo, gente. Tempo é ouro na matemática. Multiplica aí o 30 com 10. Professor, a área desse losango vai dar 300. Como os valores estão em centímetros quadrados. Agora sim foram 5 fórmulas, professor. Agora sim, porque losango o senhor deu agora. O senhor deu a área do retângulo, 1. Quadrado, 2. Paralelogramo, 3, professor. Aí vem, depois do paralelogramo, professor, veio o trapézio, 4. E o losango, 5, que foi o que apareceu agora para vocês. Vocês ainda lembram de todas as fórmulas que foram apresentadas, ou pelo menos você deixou tudo anotado aí, não é? Próxima aula eu vou cobrar isso de vocês. Próxima aula a gente vai trazer mais questões diárias. Essa de hoje é só para a gente fundamentar. Eu estou sendo bem direto, eu vou trazer questões mais elegantes, mais bonitas, que aproximem, professor, o conteúdo mais da realidade de vocês. Vocês vão passar a perceber figuras que estão presentes no dia a dia de vocês. Tá bom? Professor, tipo, eu vou fazer uma roupa, eu tenho que comprar tantos metros de tecido, já aconteceu? Você participou de alguma festa junina que você precisou fazer uma roupa bem bacana, você teve que comprar o tecido lá, não teve? Professor, para fazer aquela roupa precisou de tantos metros, eu estou falando de área. Professor, não, a mulher só me deu um comprimento lá, mas aquele comprimento, professor, é igual a largura, vai dar área aí, ó. Prof, vamos ver, será que é essa aí, Gabriel, agora? Professor, ainda não é essa daí, Gabriel, mas é do triângulo, sim. Área de um triângulo, professor, como é que nós
calculamos a área de um triângulo. Professor, o triângulo aqui, professor, ele tem a medida da sua base e tem, professor, a medida da sua altura, professor. Como é que nós calculamos? Sexto polígono de hoje. Como é que nós calculamos a área de um triângulo? Professor, a área de um triângulo, o senhor vai pegar a sua base, multiplicar com a sua altura e o resultado dividido por 2. Estou já chegando no cara aí, né, Gabriel? Mas eu acho que hoje só vieram as fórmulas base. É só para facilitar a próxima aula, Gabriel. É só para facilitar, porque a gente já vai trazer mais elaboradas as questões, entendeu? Como a gente já discutiu o perímetro, eu estou só apresentando as fórmulas de área, por quê? Porque na próxima aula vai ter situações e problemas que envolvem o perímetro e a área junto. Então, eu já preciso que vocês cheguem na próxima aula com essas fórmulas memorizadas, beleza? Professor, está aqui. Determine a área de um triângulo. Ah, professor, quando ele não dá o desenho, eu não gosto. A gente tem que treinar. Nem sempre o desenho virá para vocês lá. O que foi que eu orientei? Faz um esboço, gente. Faz um desenho parecido lá. Professor, vou fazer um triângulo aqui. Qualquer. Pronto. Fez o triângulo, professor. Determine a área de um triângulo cuja base mede 20. Ô, professor, então aqui é 20 centímetros e a altura mede 12. Professor, ele deu essa distância aqui, ó. Professor, parece que a altura é maior do que a base? Parece, é verdade. Parece não, é no desenho, mas como eu falei para vocês, o que nós estamos analisando aqui é apenas um esboço da minha figura, só para me visualizar que ele tem base, que ele tem altura. E agora, professor, como é que a gente pode estar calculando aí a área? Professor, a área de um triângulo tem a fórmula dele, acabei de mostrar para vocês. Isso, deixa eu ver aqui, foi o que o Gabriel colocou. Próxima quarta, já é férias? Deixa eu ver, mas eu acho que nós temos aulas no sábado letivo. Não tem, não? Deixa eu ver. Nossas aulas aqui são dias de... É verdade, Gabriel. É verdade, realmente. Então, já vai ficar para próxima. Não, essa semana temos aula, Gabriel. Tem aula hoje é quarta, né? Tem aula essa semana ainda. Amanhã tem aula, Gabriel. Amanhã tem aula, cara. Tá me assustando, cara? Amanhã tem aula. Nesse sábado, não, amanhã. Amanhã tem aula. Nós temos aula aí já, quarta etapa. Professor, área de um triângulo é base vezes a altura. Ó, parece o retângulo. O retângulo não é base vezes a altura? Só que o triângulo tu divide por 2. Área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Professor, então é fácil. Realmente faz sentido o que o senhor falou. Se eu souber as fórmulas, gente, fica fácil. Porque a base ali é 20, vou colocar 20. Vezes a altura é 12, coloco 12 e o resultado dividido por 2. Alguns alunos dizem que, professor, eu não entendo, eu não aprendo. Eu vou e pergunto, você já aprendeu as fórmulas para mim? Porque para aprender fórmula depende da sua dedicação e do seu esforço. Você vai ter que ir lá, professor, e tentar fazer a memorização. A melhor forma que a gente tem para aprender fórmulas é exercitando, é fazendo exercícios. Então, procura teu livro da EJA e procura lá a parte de perímetros e áreas. E vai treinando, professor, as primeiras imagens que apareceram lá. Tanto em plano, professor, em malha quadriculada, professor, como a figura propriamente dita. Professor, faz sem simplificar para mim. Eu sei que o senhor já falou que eu posso simplificar o 20 com o 2 ou o 12 com o 2, mas se eu não quiser, eu faço a conta do jeito que está aí. 20 vezes 12, professor, daria 200, dá 240 dividido por 2. 240 dividido por 2, a área desse triângulo dá exatamente 120. A unidade é o centímetro quadrado. Entenderam? Certeza? Vamos que vamos, professor. Professor, falei para você que não via hoje, justamente por ser só a base, Gabriel. Só a base. A nossa aula hoje era de perímetro. Como eu finalizei perímetro, a gente vai estar só dando a bagagem e já orientando
o que vocês têm que aprender para quem não aprendeu, até porque a aula já é de revisão, não é? Já era para todo mundo chegar na aula sabendo da fórmula. Professor, aqui, ó, círculo. Professor, o círculo não é polígono, não é? Vai ter aquela história do π na jogada? Tem, professor. Professor, para nós calcularmos tanto o comprimento do círculo, ou melhor, o comprimento da circunferência, quanto a área do círculo, eu preciso aprender uma fórmula. Não vá confundir a fórmula do comprimento do círculo com a fórmula da área, desculpa, a fórmula do comprimento da circunferência com a área do círculo. O comprimento, professor, da circunferência, comprimento, professor. Se eu quiser achar essa distância aqui, ó, que eu estou dando o destaque, eu estou circulando aqui, professor, eu quero achar essa distância aqui. Como é que eu acho essa distância, professor? O comprimento é 2 vezes π vezes o raio. É diferente a fórmula, ó. É diferente a fórmula, é 2 vezes π vezes o raio. Já a área, professor, é π vezes o raio elevado a 2. São duas fórmulas diferentes. Então, esta aqui é a fórmula, professor, para calcularmos a área. Vou te dar um exemplo, professor. Se eu já sei que o R é o raio, D diâmetro, a gente falou, e o π é 3,14, calcula para mim a área de um círculo cujo raio mede 12 centímetros. Professor, ele já me deu o raio. Ele quer que eu calcule o comprimento? Não, professor. Ele quer a área. Então, a área de um círculo, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, a área do círculo é igual a π vezes, quem é o raio? 12 ao quadrado. Lembra que lá ali é potência, né? 12 vezes 12, área do círculo vai dar 144 π centímetros quadrados. Hoje, professor, e o π? Gente, foi que eu expliquei para vocês. Se a questão não me der o valor do π, não pedir para me substituir o π, eu coloco a resposta em função de π, professor. Em função de π. Mas, se você quiser fazer, pode fazer. A área do círculo é 144 vezes o π, que é 3,14, professor. Que vai dar aproximadamente 452,16 centímetros quadrados. Você entendeu? 452,16 centímetros quadrados. O que vai ficar, gente, como reforço para vocês? Temos aulas amanhã, não é isso? No teu horário de estudo, seja amanhã pela manhã, seja amanhã pela tarde, seja no comecinho da noite, antes de nós iniciarmos a nossa aula, professor, eu preciso que você tente memorizar as fórmulas para o cálculo das áreas de cada uma dessas figuras planas. Posso fechar dessa forma com vocês? Posso? Certeza? Já estava até feito, ó. Já estava até feito aqui. Então, deixa eu limpar aqui. Para não ficar duas contas. Tá aí, professor, ela toda resolvida. E eu fiz de punho, ó. Fala sério. Tá aí, professor. A resposta do cálculo da área do círculo, professor. Entendi, professor. Tinha até atividadezinha aqui, professor. Mas como a gente já está com o tempo estourado, até a próxima aula. Fechou? Vocês entenderam lá? Lá ele queria a área de um círculo cujo diâmetro era 20. Π vezes diâmetro 20, professor, o raio é 10. Π vezes 10 ao quadrado. Se ligou? Meus amores, a gente se despede de vocês. Mais uma aula com aquele boa noite. Fica com Deus. Próxima aula, estou te aguardando por aqui. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.